Muito boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Mastermind TI. Meu nome é Fernando Vargas e no vídeo de hoje daremos continuidade à nossa série de infra de baixo custo. No último vídeo eu mostrei como é que faz a instalação do Proxmox e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as configurações dele. Já estou aqui com o console de administração do Proxmox aberto. A minha intenção era começar esse vídeo, começar as dicas de Proxmox ensinando a configuração de network, as configurações de rede e posteriormente as configurações de disco. Tá? Porém, eu creio que vai ser mais interessante se a gente poder ver na prática, as alterações de rede aqui e o que acontece dentro da VM, dentro da máquina virtual. Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando como é que a gente faz a criação de uma máquina virtual. A máquina virtual a gente vai estar instalando o Windows 10 nessa máquina virtual. E o primeiro passo para que eu crie essa máquina virtual, eu preciso ter o CD-ROM do Windows 10 de instalação, o DVD de instalação do Windows 10 dentro do Proxmox para que eu possa utilizá-lo em um disco de inicialização. Para isso, eu vou ter que clicar aqui no local, nesse storage aqui. Eu posso ter outros discos posteriormente para receber as ISOs. Posso montar também um compartilhamento de rede com as ISOs. Porém, por padrão, o Proxmox ele cria esse storage e esse storage está apto a receber conteúdos do tipo ISO. Se eu precisar confirmar, eu posso clicar aqui em sumário e aqui ele vai dizer quais são os tipos de arquivos que esse storage pode receber. Lembrando que esse de baixo aqui é um volume lógico do tipo LVM-TIM e esse tipo de volume a gente só consegue utilizar para discos de VM ou containers. Eu não consigo colocar arquivos aqui nele. Então eu vou clicar aqui em local PVE e eu vou fazer o upload, eu vou enviar a ISO de instalação do Windows 10 para o Proxmox. Então clicar aqui em ISO, clicar em upload, vou selecionar a minha ISO do Windows 10, vou clicar em upload, vou aguardar enviar. E enquanto ele está fazendo aqui o upload, eu vou procurar os drivers, os drivers Virt.io. Eu vou precisar desses drivers porque a intenção é que eu instale o Windows utilizando os drivers para-virtualizados do Proxmox. Eu não quero utilizar drivers emulados, eu não vou utilizar SATA, não vou utilizar uma placa de rede emulada, eu já vou utilizar os drivers para-virtualizados. Então, para isso, eu vou precisar desses drivers na inicialização do Windows também. Então, eu vou clicar aqui, pesquisar no Google por drivers Virt.io e o primeiro link que aparece já é o link da documentação do Proxmox. Eu vou clicar aqui. E aqui ele me dá duas opções, Ele me dá a opção do download da última versão estável e download da mais recente. Eu vou optar pelo download da última versão estável. E clicou aqui, ele já vai iniciar o download. Eu já até estava baixando aqui anteriormente. Porém, ele vai levar uns minutinhos. Eu já tenho outra ISO baixada, uma versão anterior. Para esse exemplo, a gente vai estar utilizando ela para ser mais rápido. Ele já fez o upload, ele já enviou a ISO do Windows 10 para o Proxmox. Então, vou fechar aqui, vou clicar em Upload novamente, selecionar e vou selecionar os drivers Virt.io. E Upload novamente para enviar essa ISO lá para o Proxmox. Perfeito, essa ISO é menor, foi bem mais rápido. Agora eu já consigo vincular essa ISO em um CD-ROM lá dentro da VM. Vamos então fazer a criação da VM. O botão, o ícone aqui para criar a VM fica aqui no cantinho, fica um pouquinho escondidinho. Clicamos aqui, ele vai abrir o wizard para a gente estar fazendo a criação da VM. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um nome. Eu posso repetir esse nome para outras VMs, não tem problema nenhum, não vai ter nenhum conflito. Mas, evidentemente, seria interessante a gente colocar um nome claro para que consiga identificar com facilidade a VM. Porém, o Proxmox ele vai se basear, ele vai identificar a VM pelo seu VM ID. Então, ou seja, eu posso trabalhar com qualquer nome aqui, que é só para ele, é só um nome para identificação nossa mesmo, então ele não vai gerar nenhum conflito. A única exigência aqui, eu posso alterar também esse VMID, se eu quiser colocar 150 eu posso colocar, se eu quiser colocar 4.000, por exemplo, eu posso colocar. Eu só não posso colocar abaixo de 3 dígitos, Se eu botar aqui 99, ele não vai aceitar. Por padrão, ele vai puxar uma sequência acima de 100, então a próxima VM ele vai criar 101, 102, 103, mas aqui o ID eu posso estar alterando sem problema nenhum. Aqui ele também já traz a opção aqui do Start junto com o boot, Ou seja, o Proxmox ligou, ele já vai ligar a VM, eu já posso selecionar aqui essa opção. Ou eu posso também, depois eu vou deixar desmarcado e depois eu vou mostrar como é que a gente faz nas options da VM, Aqui também eu já posso mexer, com a ordem do boot, se eu quero que ela ligue primeiro que as demais,
se eu quero ter algum delay, né, tipo, por exemplo, o Proxmox ligou, depois de X segundos é que essa VM vai ligar. Também posso configurar por aqui. Nesse caso, não vamos estar mexendo em nada. Tá? Aqui a gente vai colocar a gente vai upar uma ISO de instalação. Eu vou selecionar a ISO do Windows 10. Aqui do ladinho eu vou selecionar o tipo de sistema, Windows, e eu vou selecionar a versão também. Quando eu seleciono aqui o tipo, ele altera algumas configurações ali a gente vai ver que ele já vai mudar para IDE, já vai criar algumas configurações de compatibilidade. Eu posso colocar também, se eu tiver um disco, um CD-ROM físico nesse meu servidor Proxmox, eu posso utilizar o drive físico, né? Ou eu posso simplesmente colocar que eu não vou usar nenhuma mídia. Caso eu for estar importando essa VM, eu não for precisar utilizar a instalação, eu posso selecionar aquilo ali sem problema nenhum. Nesse caso, a gente vai fazer a instalação do Windows 10, upamos a ISO do Windows 10. Só observação, eu estou com essa flag aqui habilitada, tá? De Advanced, para trazer todas as opções. Se não estiver aparecendo alguma opção aqui para você, é por causa dessa flagzinha. É só habilitar e vai aparecer tudo que a gente está vendo aqui, tá? Aqui, a parte aqui já entra umas configurações interessantes, tá? Para configurar isso aqui, eu vou selecionar VirtualIO SCSI, tá? A diferença do VirtualIO SCSI para o VirtualIO Single é que o Single ele vai criar uma controladora para cada disco que eu for adicionar. Talvez se fosse a primeira vez que você está tendo contato com virtualização, pode parecer um pouco estranho, tá? Mas saiba que aqui a gente vai criar uma controladora para cada disco, né? Um tempo ali, conforme você for estudando, você vai passar a entender qual que seria a diferença. E aqui ele vai utilizar vários discos na mesma controladora, né? Então, por exemplo, eu adicionei três HDs nessa VM, os 3 HDs vão estar vinculados nessa mesma controladora, tá? Porém, de onde é que eu tirei essa informação? Né? Primeiro, que esse aqui é um driver para virtualizado, uma controladora para virtualizado, então ela vai ter desempenho superior às demais aqui, né? Tanto essa VirtualIO SCSI quanto a Virtual Single vai ter um desempenho melhor, porque as demais são emuladas, tá? Então nós vamos ter aqui, por padrão, seria a LSI, né? Que seria uma controladora SCSI o padrão seria meio que ser compatível, né? Alta compatibilidade, é uma controladora muito comum no mercado. Tá? Temos aqui também outro modelo de LSI, temos o modelo MegaRAID, que eu posso emular também essa controladora, é uma controladora também muito comum, e temos aqui a controladora da VMware. Né? Então, se eu estivesse trazendo essa máquina virtual de um host VMware que estivesse utilizando a controladora da VMware, SCSI da VMware, para virtualizado da VMware, eu poderia trazer e colocaria aqui selecionaria essa controladora SCSI, ele emularia essa controladora para poder me dar a compatibilidade. Evidentemente, como é uma máquina nova, eu vou estar utilizando aqui Virtual SCSI porque eu quero ter mais desempenho. Tá? O Windows ele não carrega por padrão os drivers dessa controladora, então a gente vai ter que também upar o CD-ROM conforme a gente já fez o download. Então vamos selecionar aqui Virtual SCSI. Ele já seleciona aqui para a gente IDE, eu não vou estar utilizando IDE, eu vou estar seguindo a recomendação da documentação, vou utilizar o SCSI. Tá? Por que o SCSI vai ter um desempenho melhor? Tá? Porque o SCSI ele é para virtualizar. Claro, se eu estiver utilizando o Virtual SCSI aqui, né? Aí ele vai ser para virtualizado. Então eu não vou ter que converter, ele não vai ter que converter as instruções de driver para poder me entregar essas informações. Né? O Proxmox não vai precisar ter esse trabalho da conversão. Tá? Quando eu utilizo o SATA, eu utilizo IDE, eu estou emulando esse driver lá para a VM. Então, emular é muito mais lento do que virtualizar, né? Virtualizar é muito mais rápido. Então, nesse caso aqui, se eu utilizar IDE ou utilizar SATA, ele vai estar emulando essas conexões aqui. Tá? Ele vai estar emulando essas conexões lá para a minha VM. E quando eu utilizo SCSI, não. SCSI eu estou utilizando um driver para virtualizado, uma controladora dedicada, né, do Proxmox. Então ele vai me entregar um desempenho melhor, tá? Eu vou colocar aqui 50 GB, porque 32 se enche muito rápido no Windows. Aqui a parte de cache, eu vou seguir a recomendação lá, vou colocar o whiteback. Lembrando que, por que ele diz, né, que o whiteback é menos seguro, né, o default é mais seguro? Por quê? Porque o default não vai usar cache nenhum. O whiteback, como ele vai utilizar cache, ele vai ter o risco de caso essa máquina, né, perca, falte energia e tiver alguma informação no cache aqui para ser gravada, pode corromper alguma informação na VM, tá? Então, por isso que ele é menos seguro do que a opção default. Só que daí, né, tem que levar em consideração que o desempenho vai ser bem melhor utilizando o cache, tá? Então, vamos selecionar aqui o whiteback. Já aproveitando, até deixei aberto aqui, a documentação do Proxmox é muito rica, tá? Então, aqui sempre vai ter um help,
tá? Aqui embaixo. Se você quiser, aqui também tem documentation, ó. Então sempre ele tem a documentação dele embutida já na instalação. Você pode estar lendo, até a gente vai abrir aqui para dar uma olhada. E aqui ele traz todas as informações, né? Ó, o IDE, o SATA, o SCSI, VirtualBlock, tá? Vai trazer todas as informações que a gente precisa aqui, tá? Mas se, não, eu quero algo mais direto, não quero estar lendo toda a documentação. O que eu recomendo fortemente, você dá uma lida aqui, mas você pode simplesmente vir aqui pesquisar, ó, melhores práticas para Windows 10. E aí o primeiro link já é o Proxmox aqui, e se a gente for dar uma lida, ó, ele diz para a gente criar VM, utilizar o disco SCSI, a controladora Virtual SCSI, habilitar o Whiteback para cache, né, para ter melhor performance. Ele até fala, né, no cache é o padrão, é mais seguro, porém mais lento, tá? Ele também fala aqui para habilitar o descarte, para otimizar o espaço em disco, tá? Então aqui, ó, o próprio Proxmox ele já vai me dizer como criar essa VM, tá? Então é bacana a gente sempre criar o hábito de simplesmente vir pesquisar. Inclusive aqui, eu lembro que tem também na documentação do Proxmox ele falando sobre o cache de disco. Deixa eu dar vamos já pesquisar aqui rapidinho. Ó, Performance Tweaks. E aqui ele vai trazer para a gente detalhado, tá? Qual que é a diferença de um para outro, tá? É muito bacana essa documentação do Proxmox, ela é muito rica e você não aprende só Proxmox nessa documentação, tá? Você aprende Linux no geral, virtualização no geral, muita coisa eu aprendi aqui, tá? Eu cliquei agora aqui para traduzir, tá? Vocês vejam que a tradução, como é uma linguagem bem clara, a tradução fica muito boa. Então aqui a gente tem mais ou menos, né, uma ideia do que cada tipo de cache lá faz, né? Então vamos voltar aqui para a nossa VM. E aqui também, né, eu poderia selecionar aqui, dar um traduzir, e aqui vai estar exatamente o que eu passei, né? Selecione SCSI, barramento Virtual, Whiteback, tá? E vamos voltar aqui então. Aqui eu vou selecionar também SSD Emulation, porque eu quero que ele entregue para a minha VM que é um SSD, então, mesmo se não for SSD, e eu habilitar isso aqui, lá para o Windows, lá no gerenciador de tarefa, o Windows vai reconhecer isso aqui como SSD. E aí eu vou selecionar aqui descarte também, que foi uma recomendação deles, da própria documentação do Proxmox. Aqui, quais outras informações que eu tenho, né? Aqui eu já arrumei aqui o tamanho, e eu também tenho o storage, que eu posso selecionar onde eu quero salvar essa VM, tá? Para mim só vai aparecer uma opção, que é essa opção aqui que tem aqui do lado, ó. Essa opção aqui, essa de cima aqui seria o meu disco local, né, o meu root. Depois a gente vai estar falando sobre armazenamento também, eu vou entrar em mais detalhes aqui, mas a princípio eu só posso utilizar, né, por padrão, só posso utilizar esse storage aqui, que é o meu storage LVM Team. Que nesse storage ele vai fazer outros pequenos voluminhos, tá, para cada VM. Ou seja, ele não vai criar um arquivo, né, um ponto .keycoww, né, ou um ponto .raw, né, um arquivo com essa extensão, né, ele vai criar um volume LVM para cada VM, tá? Na parte de armazenamento a gente vai conversar mais a respeito disso aí. Então eu só tenho essa opção para selecionar, eu posso depois, né, posteriormente adicionar outros HDs aqui, né, outros discos aqui, um storage na rede, um NFS, um iSCSI, ou outro HD físico mesmo, sem problema nenhum, e aí eu seleciono lá nesse HD que eu vou querer armazenar VMs também, e aí automaticamente eles vão aparecer, esses HDs vão aparecer aqui para eu conseguir, esses storages, né, vão aparecer para que eu consiga alocar a VM. Beleza, vamos prosseguir. Chegamos aqui então na parte do processador, tá? Eu vou ter várias opções aqui para emular. Por padrão ele vai puxar o KVM64. Eu normalmente utilizo como host. O que seria esse host, né? Vamos abrir aqui. O host nada mais é que eu passar o mesmo modelo de processador para VM. Tá? No caso aqui, um Celeron 5105. Tá? Se eu utilizar o KVM64, ele vai estar virtualizando esse processador. Né? E aí, dando uma pesquisada aqui, uns falaram para utilizar QEMU64, outros falaram para utilizar host, outros falaram para utilizar o KVM64. Então eu vou dar uma perguntada para um amigo. Chamei ele aqui, conversei com ele. E é o Thomas, da 2W Consultoria. Ele entende muito de Proxmox, tem uma experiência gigantesca, né? Trabalha muito tempo com esse hypervisor, né? E tem muitos servidores implementados. Então eu pensei, vou direto na fonte, né? Vou falar realmente com quem entende, tá? E aí ele me explicou aqui, né, qual que seria a diferença, em que situação usar. E a resposta é uma resposta semelhante até a que eu dei em relação a
na instalação, no vídeo da instalação, quem teve a oportunidade de assistir, né, quem assistiu, viu lá que eu dei na hora de falar qual que é o melhor tipo de arquivo utilizar, a resposta foi depende. E aqui também a resposta é a mesma. Por quê? Cada tipo que vai ter uma característica diferente. O KVM64 ele vai ter uma compatibilidade maior, né? Então seria recomendado eu utilizar KVM64 se eu estiver, por exemplo, utilizando um host, um cluster, né? O que seria, né, o cluster, né? Eu tenho aqui o meu data center, e aí aqui eu tenho o meu PV1, e aí aqui eu tenho mais o PV2, tenho outro servidor que é o PV3, e eu tenho vários outros servidores aqui embaixo, né? Então isso aqui está trabalhando num cluster, né? Estão todos juntos. Então quando eu tenho um cluster, é muito comum eu pegar uma VM que está aqui no PV1 e jogar, por exemplo, para o PV2 ou migrar para o PV3. Ou eu preciso fazer uma manutenção no PV3, eu jogo todas as VMs que estão aqui para o PV4, né? Então eu migro a VM de um host para o outro. Tá? Se eu estiver utilizando o servidor, o processador do tipo host, ele, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai estar utilizando um Celeron 5105. Tá? Beleza, então eu instalei essa VM utilizando o host, o Windows, né, instalou todos os drivers necessários para funcionar com o Celeron 5105. E aí eu decidi migrar essa VM, que está no PV1, e eu decidi migrar para o PV2. Porém, o PV2 está com o processador da AMD. Então, ou seja, já corro o risco, né? Evidentemente, o Windows 10 ele aceita bem migração de um hardware para o outro, mas evidentemente se for um Linux ou outra VM, eu corro o risco de dar um erro na hora de eu fazer essa migração para cá. Tá? Então, como é que eu faço para garantir, né, que eu não vou ter erro nessa transferência no ambiente? Às vezes eu tenho um ambiente homogêneo com a AMD, Intel. Geralmente, quando é de um Intel para o outro, é pouco provável que dê erro, né, que eu tenha problemas. Porém, mesmo Intel eu posso ter problemas. Um Intel muito novo e, né, migrando para um servidor muito antigo, posso ter problemas também. Como é que eu faço para garantir que eu não vou ter esse problema? Eu venho aqui e seleciono KVM64, tá? KVM64 eu fiz um testezinho antes, depois eu até vou botar aqui na edição. Eu fiz dois benchmarks, eu subi a VM utilizando KVM64 e depois subi utilizando o host e fiz ali o benchmark dos dois utilizando CPU-Z e a diferença foi né, muito pequena, né? O KVM64, por incrível que pareça, ele teve um pouquinho mais de desempenho, tá? Pode ser um caso isolado, né? Porque, em teoria, o host vai entregar mais desempenho, porém, vai ser um desempenho tão pequeno que não compensa eu estar utilizando o host, né, para a VM. Até porque eu não vou querer que essa VM esteja utilizando 100% do meu processador a todo tempo, porque a ideia do Proxmox é eu ter 2, 3, 4, 5 VMs rodando aqui, ou às vezes até 1000 mais, né, dependendo do ambiente. Tá? Então, ele não vai me entregar nenhuma vantagem, pelo menos nesse caso aqui do Windows. Tá? Então, a conclusão que a gente chegou é que, na maioria dos casos, o KVM64 vai te atender 100%. Em alguns casos mais específicos, aí tu vai precisar utilizar o host. Quando que seria interessante eu usar host, por exemplo? Né? Quando eu preciso de bastante desempenho ou quando eu preciso passar algum recurso específico do processador. Tá? Um exemplo desse recurso que a gente costuma utilizar, quem viu o vídeo da instalação do OpenSense que eu fiz rapidinho lá, vocês vão lembrar que eu utilizei o host aqui e utilizei aqui AES. Tá? Por quê? Porque em situações que você vai utilizar, por exemplo, nesse caso aqui do Celeron, ele tem instrução AES no processador. E se eu quiser passar essa instrução para ele, né, essa feature do processador para a VM, eu vou ter que habilitar o AES aqui para forçar essa flag, né? E vou ter que estar utilizando o host aqui para ele poder passar essa informação para lá. Tá? No nosso caso aqui, isso seria no caso do OpenSense, que seria um OpenSense ou PFSense ou um Firewall específico para utilizar algum tipo de criptografia. No nosso caso aqui não vai fazer diferença nenhuma, vamos desmarcar aqui e eu vou utilizar a KVM aqui. Tá? Então, vamos à sequência. Seguindo aqui, tá? Ele já habilitou para mim aqui o Balloning, tá? Esse aqui seria o Balloon. Isso aqui seria semelhante à memória dinâmica, tá? Do Hyper-V. Tá? Então, na prática, eu vou ter o mínimo, né? Memória mínima e memória máxima. Aqui, eu poderia selecionar 4096, por exemplo, e dizer que no mínimo 2048. Tá? Então, com essa função habilitada, o Proxmox ele vai entregar sempre no mínimo 2048 megas para a VM, e aí se a VM precisar de mais, a VM pode usar até 4096. Porém, se a VM não estiver utilizando 4096 e o Proxmox precisar de memória, tá? Ou para outra VM ou para ele mesmo, ele vai pegar emprestado essa memória para poder estar utilizando. Tá? Eu vou deixar essa função habilitada aqui para a gente ver lá na instalação
que é necessário instalar um driver a mais aqui para ele vai aparecer isso aqui como um dispositivo lá no gerenciador de dispositivos do Windows e a gente vai precisar instalar o driver. Então eu vou deixar habilitado aqui. Agora na parte de rede aqui, a gente tem algumas opções aqui de placa de rede. Ele já seleciona para a gente a Intel E1000, tá? É uma placa de rede muito comum e o driver dela já vem embutido no boot do Windows, tá? Então o instalador do Windows já tem esse driver. Tá? E segunda opção aqui seria o para virtualizado, é o que a gente vai estar utilizando, é o que tem mais desempenho, é aquela mesma situação que eu expliquei lá na parte de discos, né? Ou seja, ele vai ter um desempenho maior porque ele não vai precisar emular as instruções de driver. Então, por exemplo, aqui na questão, na opção Intel E1000, ele vai ter que emular o driver da Intel e vai ter que converter essas instruções para poder entregar lá para o Proxmox. Quando a gente utiliza para virtualizado, eu estou virtualizando, não estou emulando. Então eu vou ter um desempenho melhor, porque eu não vou precisar estar convertendo essas instruções de driver, tá? Esse camarada aqui, ele consegue atingir velocidades de até 100 gigabits. Evidentemente, como eu não tenho uma placa de 10 gigabits aqui no Proxmox, né, nesse mini PC, não vai fazer diferença nenhuma. Porém, ele consegue entregar até 10 gigabits de velocidade na VM, então é uma opção interessante. E é a que a gente vai utilizar justamente porque ele dá mais desempenho, tá? Eu também vou ter aqui Realtek, tá? Essa aqui ela é mais compatível ainda, tem mais sistemas compatíveis com ela, porque ela é uma placa mais antiga, porém ela é fast, tá? Ela é 100 megabytes. Tá? E esse camarada aqui, Intel, seria a opção mais comum que a gente utilizado em servidores, porque ele vai até 1 gigabit e ele está com os drivers embutido na maioria dos sistemas Intel. Tá? E temos aqui também o VMware, tá? Esse aqui é o driver para virtualizado da VMware, tá? Lá na VMware ele é para virtualizado, aqui no Proxmox ele não vai ser, ele vai ser emulado também. Porém, se eu estiver migrando uma máquina virtual da VMware para cá e estiver utilizando esse driver, eu quiser que já suba com o driver de rede instalado, eu posso utilizar ela e ela vai conseguir e ela vai funcionar normalmente, tá? A diferença, tá? Para, por exemplo, esse aqui seria para compatibilidade, porque ele já vem com driver. Esse aqui também já vem com driver, tá? Esse aqui nem sempre, tá? Se você estiver instalando o Windows do zero, ele não vai ter o driver dessa placa aqui. E esse aqui também não vai ter o driver. A gente vai ter que instalar manualmente. Então vamos selecionar aqui VirtualIO para virtualizado, que vai nos entregar mais desempenho. Aqui evidentemente, eu posso selecionar, né, se eu não quiser uma placa de rede nessa máquina virtual, eu posso selecionar aqui e não vai adicionar nenhuma placa de rede, né? Ele também traz a opção aqui de VLAN tag, tá? Então, essa opção aqui seria se eu quisesse adicionar essa máquina virtual em uma VLAN, né? Aqui é um facilitador, porque se você, quem já está habituado aí com o VMware, deve lembrar que para você adicionar uma VLAN na VMware, você tem que adicionar lá, criar um port group. E aí esse port group você vincula na VLAN, né, na tag da VLAN, e aí depois você vincula a VM nesse port group. E aí então essa VM vai estar na VLAN, tá? Aqui no Proxmox eu tenho como fazer dessa maneira aqui, mas evidentemente a gente vai utilizar uma bridge no lugar do port group, né? O conceito é bem parecido. E a gente pode vincular essa bridge a uma VM. A gente pode vincular essa bridge a uma VLAN e depois vincular essa VM na bridge, tá? E aí a bridge está aqui, né? A gente poderia vincular uma VLAN em cima dessa bridge aqui e depois vincular a VM na bridge. Ou posso simplesmente chegar aqui e botar que essa VLAN faz parte essa VM faz parte da VLAN 33. E tá pronto, já está vinculado, tá? Então ele tem esse facilitador, tá? Nesse caso aqui a gente vai deixar sem VLAN nenhuma, porque eu quero que ele pegue a rede local. Vamos dar um continuar e aí está feito, tá? Criada a nossa VM. Só dar o finish e aguardar então ele terminar a criação da VM. Beleza, a VM criada, a gente já pode inicializar ela, porém antes de inicializar eu já quero anexar o disco com os drivers. Então eu vou adicionar mais um dispositivo, vou adicionar aqui no CD-ROM, posso deixar como IDE mesmo, vou colocar aqui local e vou colocar os drivers, tá? Posso utilizar tanto IDE quanto SATA, tá? Os dois a instalação do Windows vai conhecer. Eu só não posso adicionar esse CD-ROM como SCSI, porque evidentemente eu não vou ter o driver, né? Então, ou seja, a ideia é eu subir junto essa ISO justamente para instalar o driver SCSI. Tá? Então, vamos deixar a IDE mesmo, que seria o mais compatível, né? Não tem como dar errado. Vou clicar aqui em console e vou clicar em Start. Então tá aí, vamos dar avançar, vamos instalar agora. Instalação trivial do Windows. A única diferença aqui vai ser a questão do driver.
Percebam que ele não trouxe nenhum disco para mim, justamente porque ele não reconheceu a controladora. Então eu vou clicar aqui em carregar drivers, vou clicar em procurar, e aqui eu vou lá naquela ISO que a gente carregou com os drivers Virtual. Tá? Eu posso ir lá em armazenamento, cadê storage? Aqui, ó, Virtual SCSI. Porém, ele também já é o primeiro driver aqui, ó. Já traz também fora aqui. Eu posso selecionar aqui, selecionar a versão do Windows 10, dar um OK, e ele já aparece aqui o driver SCSI. Posso dar um avançar. Tá aí, com o driver carregado, ele já consegue reconhecer aqui a nossa controladora SCSI. Eu vou aproveitar também o embalo, vou carregar mais um driver aqui, vou dar um procurar, e vou selecionar o nosso driver de rede. É aqui, driver VTIO para internet. Então, vamos avançar. E assim, a hora que esse Windows subir, ele já vai ter comunicação com a rede. Beleza? Vamos selecionar esse disco então, vamos dar avançar e agora é só esperar a instalação finalizar. Tá aí o Windows instalado, vamos dar uma olhadinha aqui nos drivers. Faltou a instalação de um driver aqui, vamos fazer a instalação manual. Selecionar aqui o disco Virtual SCSI. Vamos mandar ele procurar. Beleza, por coincidência era o driver do Balloon, né, que vai fazer a parte de memória dinâmica. E tá aí, tá instalado. Na próxima aula a gente começa a dar uma olhadinha na parte de redes.